Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Quero desejar aí boas-vindas para todas e todos, né, segunda, na segunda semana da diversidade, equidade e inclusão. E aí, estão animados para a live de hoje? Hein? Hoje vai ser top. Eu, Maia, sou responsável pelo núcleo de estágio da faculdade. Eu vou ter o prazer aí de acompanhar vocês durante um ano, tá? Mas eu quero desejar boas-vindas para todos, né? Vamos lá, a gente também quer conhecer vocês, então coloca o nome, o curso e o polo para a gente saber de onde vocês estão aí nos acompanhando, tá? Só lembrando para vocês que estamos na semana da avaliação institucional, né? É importante que vocês participem dessa avaliação, né? Que é onde vocês vão avaliar a instituição, o curso, o corpo docente, o corpo de tutoria, os coordenadores, a infraestrutura da instituição. A gente quer ouvir vocês, né, para que a gente possa melhorar os processos, tá? Então, vocês precisam, né, e devem participar da avaliação para que a gente possa, né, aprimorar, né, possa ir melhorar cada vez mais a nossa faculdade, tá? Então, gente, vou me autodescrever aqui rapidinho, né? Então, eu sou um homem cis gay, tá? Eu sou pardo, tenho cabelo castanhos escuros, barba, tá? Olhos castanhos, né? Uso óculos, tá? E no momento eu estou aqui com uma camisa azul, que é a minha cor preferida, né? As variantes de azul e o azul são as minhas cores preferidas, tá? Para o dia de hoje, a gente conta com a participação, tá, da Paula e da Denise. Elas vão discutir, tá? E vão trazer aí, levar a gente a pensar sobre as práticas dentro das instituições, né, no que se refere aí à inclusão de pessoas pretas, tá? Então, eu convido elas, tá, a se apresentarem, aí a gente poder aí começar, tá? Só lembrando, né, que a lista de presença ela é liberada lá uns 20 minutos antes do encerramento da nossa live, tá? Ao fazer o registro na lista de presença, você já vai estar aí solicitando o seu certificado. A gente não está mais emitindo um certificado por semana, por dia, desculpa, de palestra, né? Por palestra. A gente está emitindo um certificado único que você vai receber ao longo da próxima semana, tá? Então, passou a próxima semana. Se você não receber, você entra em contato com a gente por ocorrência para a gente fazer uma nova emissão. Mas é importante aí guardar, né? Aguardar esse período da próxima semana que vai chegar no seu e-mail. Então, também atenção ao colocar o e-mail, colocar certinho, né? Para que você possa receber o certificado. Tá bom, gente? Então, vou deixar aqui elas duas, tá? O show é com elas e aí depois a gente volta, tá bom? Um abraço. Obrigada, Fabinho, obrigada. Oi, gente, boa noite. Eu sou a professora Denise. Alguns de vocês já devem me conhecer aí das semanas acadêmicas, já estiveram comigo nas disciplinas iniciais. Sou professora das licenciaturas em Pedagogia, Letras e História, da Faculdade Unileia, e também trabalho na ACT Promoção da Saúde há 14 anos. Eu estou coordenadora de redes e coalizões, então, para mim, é um prazer estar vindo para cá apresentar aí essa experiência que a gente está vivenciando na CT de implementação dessa política. Vou fazer minha audiodescrição antes da gente começar e depois eu vou passar para a Paula. Eu sou uma mulher negra, estou usando agora uma camiseta, acho que uva, vinho, enfim, gente, tenho problemas com cores. Mas é uma camiseta porque está 40 graus no Rio de Janeiro. E eu estou com um coque, o cabelo preso, o cabelo com cachos para cima, estou usando um brinco colorido, um óculos transparente, um óculos de grau. Ao meu fundo, eu tenho uma parede branca, um quadro de anotações e alguns livros.
Então, sem delongas, eu queria, então, chamar a Paula Jones, que é diretora executiva da ACT, para se apresentar e para a gente dar início a esse encontro. É um prazer estar aqui com vocês. Paula. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Paula, sou cofundadora e diretora executiva da ACT Promoção da Saúde. A ACT é uma organização que existe, acabou de fazer aniversário de 17 anos de fundação. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de meia idade, ou passada de meia, cabelos cacheados na altura do ombro, sou uma mulher branca, estou usando óculos, estou com um vestido também de manguinha, também estou aqui no Rio de Janeiro, no calor de 40 graus, um vestido de manga azul e verde, e atrás de mim tem alguns quadros na parede. E, bom, prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Paula, obrigada. Gente, a gente trouxe uma apresentação da política de diversidade, né? Que eu brinco que ela é um bebê da política de diversidade da ACT, que é um bebê de 11 meses, recém-implementada. Então, a nossa ideia hoje é apresentar de forma breve a política e algumas ações que nós desenvolvemos ao longo desse ano de 2023, discutir com vocês, né, aí as dores e as alegrias de implementação dessa política. Então, antes de eu começar a apresentação, queria passar a bola de novo para a Paula apresentar a CT e falar um pouquinho para a gente como é que se deu, né, a partir de onde foi visualizada a necessidade de pensar uma política de diversidade racial dentro da CT, né? E aí os caminhos que foram traçados para a gente chegar ao que a gente vai apresentar agora, Paula. Obrigada, Denise. Bom, a CT é uma organização da sociedade civil, né, que começa aí eu sou uma das cofundadoras, a gente começa o trabalho antes de uma forma informal, por conta de estar acompanhando o Tratado Global de Controle do Tabagismo, e a gente surge no momento de se organizar, se articular em rede para contribuir com a implementação desse tratado no Brasil. E depois de alguns anos a gente passa também a atuar com os outros fatores de risco para as doenças crônicas não transmissíveis, e o nosso foco é sempre em políticas públicas que garantam que os ambientes sejam mais saudáveis e que promovam escolhas saudáveis, né? Nosso trabalho é muito tirando assim o foco, né, no comportamento individual e pensando que mundo é esse, que ambiente é esse que a gente está inserido e como que isso impacta na nossa saúde, em particular esses fatores de risco que são tabagismo, o álcool, né, a alimentação, né, não saudável e o sedentarismo. Esses são os principais fatores de risco. E aí fico muito feliz aí, né, de estar trazendo, estar compartilhando, já como a Denise falou, a política é recente, né? Eu acho que traçar assim um histórico eu acho que levou tempo demais, até acho para a gente começar a trazer a política aí para o centro, né, como uma área importante aí da organização. Enfim, a organização ela aconteceu por uma demanda aí, porque eu trabalhava numa organização que era uma organização feminista, que trabalhava com questões de gênero e meio ambiente, e acabei indo parar nessas negociações internacionais desse tratado. Mas a minha área de pesquisa, de mestrado, foi relativa às relações raciais, fiz estágio no ILEAE, então esse tema sempre foi um tema muito caro a mim, e fico muito feliz que ele finalmente tenha chegado e se institucionalizado dentro de uma organização, né, cujo foco é a promoção da saúde, porque esse tema das iniquidades, em especial, né, do racismo estrutural, eu morei muitos anos fora do Brasil, né, então eu diria que para mim não foi uma grande novidade descobrir o quão racista o Brasil é, mas foi um processo trazer isso para o âmbito da organização, né, não é um processo simples, acho que a Denise vai apresentar aí a política, né, onde a gente chegou. E aí, quando a gente olha a apresentação da política, a gente fica muito feliz que vê que a gente está, de fato, caminhando, mas ainda temos muito para caminhar, né? Eu acho que esse é um processo em andamento, e esse é um tema muito sensível, acho que para todos os brasileiros, né? De diferentes formas, que pegam em diferentes lugares, e assim,
como uma das gestoras da organização, realmente muito feliz assim, de ver que a gente está conseguindo pautar ele, né? Então, vou deixar a Denise apresentar a política e depois a gente pode conversar mais aí como é que foi o processo, né? As dores e as alegrias do processo, que acho que foi esse título aí que a Denise escolheu, que eu achei muito feliz, né? Porque eu acho que é bem isso, né? O processo chama As Dores do Crescimento, as dores do amadurecimento e de encarar temas difíceis que a gente precisa encarar. Vai lá, Dê. Obrigada, Paula, obrigada. Então, gente, a ideia é, então, apresentar para vocês, eu vou compartilhar aqui, eu fiz uma apresentaçãozinha, deixa eu ver aqui. Então, como a Paula falou, o título da nossa palestra, né, As Dores e as Alegrias da Experiência de Implementação da Política de Diversidade da ACT Promoção da Saúde. Eu tinha colocado aqui uma breve apresentação da ACT, a Paula já fez essa breve apresentação, né, para vocês, mas tenho o prazer de apresentar para vocês, então, a equipe da ACT Promoção da Saúde ao final de 2023, né? Fazendo aí, dando um spoiler do que vem na apresentação, 8 dessas pessoas entraram na ACT neste ano de 2023 com chamadas afirmativas, exclusivas ou preferenciais para pessoas negras. Então, 8 dessas pessoas adentraram com um olhar voltado para essa política, né? Um olhar institucional voltado para essa política. Então, essa é a nossa carinha. Hoje somos 32 pessoas. E já fomos bem menos, né? Eu estou na CT há 14 anos, então, durante muitos anos, né? A CT era pequena e durante muitos anos eu fui a única mulher negra na CT. Então, que alegria que eu tenho hoje de ver a CT crescer e ver a CT crescer diversa, né? Então, vamos lá, vamos apresentar, então, a nossa política de promoção da equidade racial e combate ao racismo. O primeiro ponto a apresentar para vocês aqui, a Paula também apresentou de forma breve para vocês, mas apresentar a nossa missão. Nossa missão é promover ambientes saudáveis e sustentáveis para a prevenção dos fatores de riscos de doenças crônicas não transmissíveis. A ACT tem uma visão de ser uma organização de referência e credibilidade na promoção de políticas públicas de saúde e no fortalecimento da sociedade civil, que atua com base em evidências, por meio de comunicação, advocacy e articulação em rede. O que a CT pensou com essa política? A CT quis instituir e regulamentar princípios, diretrizes, né, alcances, orientações e responsabilidades para promover uma equidade racial, para contribuir no combate ao racismo, né, ampliando ações de inclusão racial na organização e incidindo de forma positiva no debate e na agenda de políticas públicas atrelada às relações raciais e saúde, que é a nossa área de atuação. Então, eu trouxe para vocês aqui, de forma breve, alguns objetivos específicos dessa política. Estimular ações institucionais de valorização da diversidade racial na perspectiva da promoção da equidade em todas as áreas da ACT, de acordo com as suas necessidades e especificidades. Promover a igualdade de oportunidades para todas as pessoas na ACT, valorizando a diversidade racial. Implementar ações afirmativas, programas, projetos, planos para o desenvolvimento profissional dos funcionários, levando em conta os efeitos do racismo sobre as oportunidades de vida da população negra. Promover a aproximação e o diálogo permanente com movimentos sociais e coletivos negros para o reconhecimento de suas demandas e elaboração de respostas institucionais a elas, sempre que possível. Garantir instâncias de comunicação institucional que acolha relatos de situações de risco ou oposição de práticas de promoção da equidade racial, bem como definir formas de sanção caso danos não possam ser mitigados. Estabelecer a forma de governança dessa política para assegurar o seu cumprimento, né? Então, o primeiro foco foi a governança, foi a instituição de um comitê, né? Então, o nosso objetivo específico principal é um compromisso com a ampliação de debates
acerca da categoria raça na área da saúde, e aí a Paula pode falar um pouquinho, a gente já está pensando no desenvolvimento de pesquisas que atrelem a questão racial aos principais fatores de risco nos quais nós atuamos, então, a relação entre tabagismo, alcoolismo, má alimentação, sedentarismo, a questão climática com a questão racial, né? Então, ter esse compromisso de ampliar esse debate acerca da categoria raça na nossa área, um delineamento de políticas públicas construída na perspectiva de reparação dos impactos negativos do racismo sobre as condições de saúde da população negra. E aí a gente trouxe algumas metas que eu procurei trazer para vocês de forma resumida. Nós temos 6 metas principais na nossa política. Essa meta, obviamente, ela é destrinchada em várias ações. Essas metas, né? Elas são destrinchadas em várias ações que envolvem toda a nossa equipe, mas eu vou apresentar para vocês aqui de forma resumida. Então, considerando os efeitos do racismo sobre as oportunidades de vida da população negra e a decorrente necessidade de combatê-los, promovendo a equidade racial, a ACT resolve, dentro dessa política e a partir dessa política, enquanto compromisso, aumentar o quantitativo de colaboradores negros em diferentes posições institucionais, de modo que a composição racial da equipe reflita a diversidade racial da população brasileira. Olhando para a nossa fotinha que a gente acabou de apresentar para vocês, eu fico muito feliz em dizer que nós estamos caminhando a passos largos para atingir essa meta. Ofertar oportunidades de formação em relações raciais, de modo a garantir a conscientização a respeito do racismo e o zelo às ações voltadas à promoção da equidade racial. Considerar o conceito de raça e etnia na coleta e análise dos dados, desagregados por cor, permitindo a consolidação de novos conhecimentos nas áreas de atuação da ACT. Tornar-se referência no debate sobre relações raciais e saúde. A ACT atua pautada em evidências, né? Todas as políticas que a gente busca implementar, cada coisa que a gente leva enquanto proposição de política pública é pautada em evidências. Então, a importância da ACT buscar considerar os conceitos de raça e etnia na coleta desses dados que vão ser analisados para pensar as políticas públicas nas quais a gente está incidindo. Então, incidir sobre o processo de construção de políticas públicas na área da saúde que considerem especificidades ligadas às desigualdades raciais brasileiras, garantir a representatividade de pessoas negras nos processos de criação, nas campanhas veiculadas pela ACT, garantir a representatividade de pessoas negras nos cursos e eventos promovidos pela ACT. Então, essas são as principais metas que estão atreladas à nossa política de equidade racial e combate ao racismo. E a gente busca, com essa política, né, ter o seguinte alcance: como condição para que essa política seja implementada, ela deve ser amplamente divulgada para trabalhadores da ACT, fornecedores e organizações parceiras. É o que a gente está fazendo aqui nesse momento, divulgando essa política, divulgando essas ações, né, com vistas a modificar não apenas a cultura interna da ACT, né, mas também ensejar a adesão de outros grupos, instituições ao compromisso com a promoção da equidade racial. E aí eu tenho aqui uma consolidação das ações de diversidade que nós fizemos, todas as ações da ACT ao longo, né, a política ela foi pensada junto com a equipe, em vários encontros, com a consultoria externa, ela foi pensada, dialogada, discutida, nós éramos um GT, né? Tínhamos toda a equipe, depois um GT que discutia, pensava essa política, levava para a direção, validava, e aí em janeiro desse ano, a política começou a ser implementada, foi quando ela começou a ser divulgada no nosso site, para os nossos parceiros. Então, nós temos 11 meses de ações pautadas por essa política, que eu vou apresentar para vocês agora, mas eu queria ver, Paula, se você quer complementar alguma coisa do que eu trouxe agora, ou se quer que eu continue com a apresentação das ações. Não, tá tranquilo, continua, depois a gente fala mais um pouquinho no final, tá ótimo. Então tá. Eu não vou apresentar de forma detalhada, gente, porque eu tenho o prazer de dizer que nós conseguimos
implementar bastante coisa, então eu vou passar aí brevemente por cada uma delas. Vamos lá. Então, a consolidação das ações que nós desenvolvemos, e aí o que nós fizemos, tá, gente? Nós pedimos, a CT, ela tem, né, várias áreas temáticas e áreas estratégicas de atuação no nosso organograma, e nós pedimos para que cada área consolidasse as ações de diversidade diretamente relacionadas àquela área. E aí, o Comitê de Diversidade recebeu essas ações através de alguns formulários e consolidamos por ação. Por que por ação? Porque nós percebemos que muitas das ações estavam distribuídas em várias áreas. Então, muitas ações foram reenviadas porque envolveu várias áreas da CT, o que já é um sinônimo de sucesso. Ter várias áreas juntas pensando práticas, atrelando a questão racial. Então, a nossa primeira ação foi a criação do nosso querido Comitê de Diversidade da ACT, que foi uma ação da DICOL, que é a nossa diretoria colegiada, a Paula é uma das diretoras, e a criação do comitê, como eu falei para vocês, nós éramos 6 pessoas, né, num grupo de trabalho que pensou a política, dialogou a política com os consultores externos, e a partir do momento em que aquela atividade de pensar a política havia sido concluída, o GT de trabalho virou um comitê permanente que tem como objetivo principal ser o guardião dessa política. Olhar para essa política, dialogar com equipe e diretoria sobre o que está caminhando, o que não está caminhando, possíveis adaptações, ter um olhar de guardião dessa política. Eu tenho o prazer de coordenar esse comitê, somos 4 pessoas da equipe, eu coordenando, temos o Ronieri, a Bruna e a Cristina, são várias áreas da ACT, e temos 2 diretoras, a Paula, que está aqui com a gente, e a Ana, representando a diretoria colegiada e discutindo com a gente ações do comitê, possibilidades de ampliação da política, de monitoramento, a gente se reúne quinzenalmente. E aí, nosso segundo... Não está cronometrado, tá, gente? A gente não apresentou a política, as ações em forma cronológica, mas essas 2 primeiras são os nossos passos iniciais. O segundo foi o lançamento e divulgação da política de combate ao racismo e promoção da equidade racial da ACT, que é essa que eu estou apresentando para vocês, que envolveu a nossa equipe de comunicação. Em seguida, dentro das ações da política, a ACT colaborou com um artigo, Vidas Negras Saudáveis Importam, né? É um livro da ABAD, que é a Associação Brasileira de Estudo de Álcool e Outras Drogas, né? É um livro sobre dependência química, que é dependência química, racismo, gênero, determinantes sociais e direitos humanos. Então, envolveu nossas equipes de tabaco e comunicação. Tivemos a adesão a uma carta mobilizada por uma ação internacional, pedindo ao Comitê da ONU para eliminar todas as formas de discriminação racial, que mantenha a menção ao tabaco, né, e fortalecer essas ações. A equipe de tabaco esteve envolvida. Uma outra ação foi a priorização do uso de pessoas negras, né, pessoas pretas, nas imagens e ilustrações institucionais, então, nas nossas redes sociais, nos nossos materiais impressos, nas nossas divulgações. Então, a equipe de comunicação teve esse olhar para priorizar o uso de pessoas negras. Utilizamos numa das nossas campanhas, né, a campanha Doce Veneno da CT, não deixem de procurar, é uma campanha sobre a alimentação. Então, utilizamos personagens negros na fase 3 da campanha Doce Veneno e na campanha do Dia Mundial de Combate ao Fumo desse ano, envolvendo a nossa equipe de comunicação. A ACT criou um relatório, né, a partir de um estudo sobre blackwashing, né, olhando para as principais ações das indústrias, né, de tabaco, álcool e a alimentação, principais ações dessas indústrias voltadas para a questão racial, discutindo até onde
essas indústrias estavam pautando a temática racial e até onde eles estavam se aproveitando ou se apropriando dessa pauta para promover um blackwashing, né? Visto que os produtos dessas empresas estão diretamente relacionados aos principais fatores de risco que a gente busca combater e que tem, né, a população negra aí como um grande grupo que é acometido por essas doenças. Então, nós tivemos a oficina de lançamento do estudo, que discutiu com vários setores, o lançamento do relatório em parceria com a Alma Preta Jornalismo, tivemos um boletim de monitoramento que a ACT faz mensal, o de outubro, novembro e dezembro teve totalmente foco voltado para esse estudo, um artigo na Carta sobre Capital, isso envolveu várias equipes da ACT, comunicação, redes e coalizões, tabaco, alimentação, álcool, monitoramento. Coordenamos a coleta, né, como eu falei lá na frente, né, que a ACT ela é pautada em evidências, então a gente iniciou, é uma ação que está em andamento, tem uma previsão para 2024, mas a gente está à frente da coordenação de uma coleta de dados sobre o consumo de álcool, tabaco e alimentos não saudáveis e doenças crônicas não transmissíveis, né, com a finalidade de elaborar um fact sheet com esses temas de atuação da ACT, né, com um recorte de raça, de gênero e de renda, para pautar novas políticas públicas com foco nesse grupo em específico. A ACT realizou um censo anual com sua equipe, com um panorama dessa equipe para entender o recorte racial, né, com cargo, com tipo de contrato. Então, onde estão, quantos são os negros na equipe da ACT agora, em 2023, onde eles estão, em que cargos, né, em que espaços eles estão, né, que contratos, é consultor, é CLT, é PJ, né, nós temos aqui essa foto, que é a foto da nossa reunião de equipe do ano passado. Paulo, eu podia ter colocado a desse ano, né, até para dimensionar o quão grande a gente está, quão a gente cresceu. A desse ano é mais ou menos aquele recorte, né, gente, que eu apresentei para vocês lá no início. Então, como a gente cresceu e como a gente se diversificou, vocês olhando para essa foto que eu estou apresentando agora e o quadro que eu apresentei para vocês no início. A ACT também, a partir do que foi implementado, né, do que foi pensado na política, passou a fazer contratação de serviços com chamadas afirmativas. Então, fizemos chamadas para além das nossas contratações, né, os nossos serviços contratados de videomaker, para os nossos cursos EADs, para o cargo de analista de alimentação, para realizar um planejamento estratégico sobre doenças crônicas, a última chamada pública para a produção de um curso EAD, vagas de terceirizados para a Secretaria Executiva da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, que a ACT integra. Então, foram várias chamadas para a prestação de serviços afirmativas, ou seja, buscando profissionais negros ou empresas que tenham pessoas negras em cargo de liderança ou uma política de equidade racial pensada e implementada. Então, isso envolveu praticamente todas as nossas áreas. Aqui, as várias chamadas, né, contratações preferenciais, nós tivemos contratação de analista de tabaco, assessor de advocacy, assessor de campanha, um segundo assessor de advocacy, uma advogada para a área de alimentação, um analista de comunicação para a área de tabaco, todas preferenciais para pessoas negras. Tivemos também chamadas exclusivas para profissional de RH, analista de evento, estagiário de direito, jornalista de dados, que está em andamento, assistente administrativo temporário, exclusivas para pessoas pretas. Então, se vocês olharem para o nosso tamanho, nós crescemos, mas nós somos 32 pessoas, assim, na equipe efetiva hoje. Então, se a gente olhar e dimensionar que, a partir da implementação dessa política, nós abrimos apenas esse ano essas vagas com chamadas preferenciais ou exclusiva,
exclusivas, né, vocês conseguem perceber que a gente tem trabalhado aí a nossa primeira meta, né, de forma bem ampla, nesse primeiro ano de implementação da política. Temos aqui também a criação da lista de espaço de divulgação para vagas preferenciais e exclusivas e a criação de uma lista de fornecedores. Então, a gente tem buscado ampliar, né, uma lista colaborativa aí da nossa equipe. Sempre que a gente tem vaga para divulgação, a gente busca ampliar de modo que essas chamadas cheguem aonde tem que chegar. Então, a gente criou uma lista de locais para a gente divulgar essas vagas. Nós também criamos uma lista de fornecedores negros, né, desde videomaker as pessoas que trazem a alimentação, que fornecem a alimentação nos nossos eventos, né, desde a contratação de fornecedores para produtos específicos da ACT. Realizamos com a nossa equipe, inclusive o último hoje, 9 encontros ao longo desse ano de maio até o dia de hoje, 9 encontros mensais formativos sobre diversidade racial com a nossa equipe. Então, a equipe se reúne, nós temos um tema específico, discutimos juntos. Aqui eu coloquei até uma foto, é uma foto de um mural colaborativo, um Padlet. Luciana, que me apresentou o Padlet, deve estar aí no YouTube. Lu, estou fazendo bons usos do Padlet no meu cotidiano. Nós chamamos de Música ACT, que depois, por exemplo, né, estou trazendo o nosso segundo encontro esse ano, foi sobre o documentário Amarelo, do Emicida, né? E aí, depois desse encontro, a partir do foco na música, a gente criou um mural colaborativo no qual todos os nossos funcionários trouxeram músicas que os faziam pensar sobre a questão racial. E esses encontros têm sido de suma importância. Hoje nós realizamos, por exemplo, a 3ª oficina de escrita colaborativa sobre a questão racial, com um consultor maravilhoso, que é um autor negro, cadeirante, o Carlos, e que foram encontros muito ricos, de muita troca entre a nossa equipe. O último foi hoje pela manhã. A partir do momento em que a CT adentra o olhar para as questões raciais, a nossa equipe ela precisa também se capacitar, né, e buscar formas de envolver a temática racial as nossas áreas de atuação na alimentação, no tabaco, né? A CT ela tem em sua essência o advocacy. Aí, gente, eu estou falando a palavra advocacy só para falar para vocês. A gente brinca que o advocacy é o lobby do bem, né? A partir do momento em que a CT trabalha pela implementação de políticas públicas, ela precisa estar fazendo advocacy junto ao executivo, o poder legislativo e o poder judiciário para apresentar as evidências e para pautar a implementação dessas políticas. Então, isso é advocacy, é quando a gente bate na porta de um deputado e busca parcerias para pensar políticas públicas de qualidade de vida da população brasileira. E aí, eu, enquanto coordenadora da área de redes e coalizões, e também estou coordenando o comitê. Então, eu participei de um curso no Advocacy Hub, que é um parceiro da CT, sobre Advocacy e Movimento Negro, estratégias de incidência e relações raciais. Então, é também uma ação direcionada. A CT tem um seminário nacional, é o seminário Alianças Estratégicas para a Promoção da Saúde. Estou acabando, tá, Fabinho? Pode ir colhendo aí as impressões ou trazendo aí. Gente, mandem dúvidas, façam perguntas, que a gente já está encerrando aqui para começar a responder vocês. A ACT, há 16 anos, a ACT promove o seminário Alianças Estratégicas para a Promoção da Saúde. E a ACT traz parceiros nas áreas, das suas áreas de atuação, para pensar estratégias de atuação e também discutir sobre os desafios, sobre as potencialidades aí de cada área. E esse ano nós tivemos, né, para além das pessoas convidadas, dos palestrantes, nós tivemos inscrições. A ACT, ela dá bolsas
para a participação dos parceiros nesse seminário. Dos 82 inscritos, 17 foram selecionados a partir do critério raça-cor. E também, pela primeira vez, o nosso seminário anual contou com uma mesa totalmente formada por pessoas negras. Eu tive o prazer de mediar essa mesa, que trouxe a questão racial atrelada às nossas discussões sobre saúde e sustentabilidade. E aí eu não sei se a Solange tiver, foi uma mesa que trouxe um olhar para os ODS, Solange, que a gente está discutindo, planejando trazer aí dentro das nossas práticas educativas das nossas licenciaturas. Então, foi uma mesa no dia do ODS, que olhou para os ODS, para a questão do racismo ambiental, do poder da juventude, né, dos determinantes comerciais e dos determinantes sociais da saúde. Pela primeira vez atrelada à questão racial. Nos nossos cursos EAD, a ACT promove para as suas redes cursos gratuitos, com foco nas nossas pautas. Então, nós tivemos 2 cursos esse ano. No curso de ODS para a Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 215 dos 419 alunos foram selecionados pelo critério de raça. Nosso curso, que está em primeira oferta, a Economia Política e Desenvolvimento Sustentável, com foco nos ODS, teve 83 candidatos que se autodeclararam, né, de 459, 83 se autodeclararam pretos ou pardos, e os 83 foram selecionados para participar dos cursos. A ACT hoje participa institucionalmente da Aliança Pro Saúde da População Negra. Eu estou representando a ACT nessa aliança. Eu não sei o que houve, eu acho que eu devo ter pulado um slide. A ACT participou da Conferência Nacional Livre Pro Saúde da População Negra, em maio, que discutiu diretrizes e propostas diretamente relacionadas à Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, lá na Fiocruz, para levar para a Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu em julho, e que pautou ali as propostas para os próximos 4 anos relacionados à saúde. E, a partir da participação nessa Conferência Nacional, a ACT adentrou a essa aliança pró-saúde da população negra, que busca exatamente implementar a política que já existe há muitos anos e considera as especificidades da saúde dessa população. Por fim, e para finalizar, agora realmente para finalizar, a ACT contratou fornecedores negros ou com pessoas negras em posição de liderança em algumas atividades. Então, por exemplo, quando a gente fez o evento do Blackwashing, a gente contratou o Dida Bahia Restaurante, que é aqui no Maracanã, gerido por uma mulher negra, é um espaço africano, de comida africana. Menina Baiana foi também um buffet gerido por uma mulher negra, com foco origem africana, para uma das nossas apresentações, confraternizações, samba do Quilombo, foram músicos para uma das nossas confraternizações, uma visita ao Quilombo do Campinho, em Paraty, né, outro fornecedor de alimentação, os consultores, né, para a nossa oficina de escrita criativa, para a consultoria sobre saúde da população negra, a nossa consultora de diversidade que nos auxiliou a implementar a política é uma pessoa negra. Então, enfim, gente, essas foram as principais ações que foram desenvolvidas, que a gente tem o prazer de implementar para vocês. A gente, como a Paula falou, vou parar de partilhar aqui, como a Paula falou, a gente sabe que a gente tem várias coisas para fazer acontecer, da potência dessa política, mas a gente está muito feliz, de verdade, em 11 meses, poder apresentar para vocês aí a carinha do nosso caminho. É isso, Paulo, trago para você complementar aí, para o Fabinho trazer o que rolou lá do YouTube. 15 minutos certinho, hein, Fabinho?
Eu acho que se a Paula quiser falar um pouquinho sobre, complementar sua fala, aí depois a gente entra com as considerações dos alunos. Não, o aspecto que, né, quando a Denise traz, está picotando para mim, espero que estejam ouvindo bem. Um aspecto que eu acho interessante que a gente está observando acontecer, à medida em que a gente adota essa política, isso acaba reverberando, seja nos fornecedores, seja em outros parceiros, porque isso provoca os outros também a adotarem políticas, né? Eu acho que isso é um dos efeitos assim positivos e interessantes. Não, e a apresentação está super linda, né? Queria assim, até parabenizar a Denise aí na liderança aí de todo esse processo. E quando a gente olha, né, o efeito, né, Denise, das coisas colocadas juntas aí na apresentação, não sei, porque também, né, assim, é todo um processo de muito debate, muita discussão, de muita, às vezes, incompreensão de parte das pessoas, né, então tiveram situações, assim, seja de resistência, né, de pessoas brancas, seja ou desconfiança das pessoas negras, todos esses processos fizeram parte desse processo coletivo, né, cada um aí com a sua resistência, né, a sua forma, obviamente em lugares diferentes, mas foi um processo, acho que, muito rico e que continua sendo, né, à medida que ele avança, ele continua sendo muito rico. E eu acho que um elemento super importante é essa coisa de você garantir um comitê para que seja um guardião da política, né? Para que não seja uma política que você cria aí um documento e fique engavetado, né? Então, acho que uma coisa importante também é essa intenção de colocá-la para frente. Aí eu não sei a dinâmica aí, se alguém tem alguma pergunta, algum comentário, alguma dúvida do que foi colocado, ou você mesmo fala. Primeiro eu quero agradecer e pelo trabalho, né, da ACT, por esse olhar, né, que vocês estão construindo aí, né, de estabelecer uma organização mais diversa, né, bem interessante e importante. O pessoal está aqui elogiando a fala de vocês, estão elogiando os projetos, né? O Tiago Silva, né? Ele não fez uma pergunta, mas fez um comentário, né? Ele botou assim: sou casado com uma mulher preta, moro na Baixada e gostaria que esse trabalho da ACT chegasse aqui, né? Acho que ele está falando dessas práticas, né, que vocês falaram que ocorrem em Paraty, né, a questão da culinária afro, né, e ele acha importante que essas ações cheguem na Baixada Fluminense, né? O Daniel MF, não sei o sobrenome todo, está parabenizando pelo projeto, pelo conteúdo da palestra, né? Diz que as ações da ACT são importantes aí para o desenvolvimento empresarial de relações humanas, né? Então, esses são os comentários gerais. O Pablo está parabenizando também, tá? E aí eu anotei algumas coisas, né, enquanto vocês estavam falando, né? Eu achei muito interessante, né, essa articulação, né, da ACT com essas ações voltadas para a saúde, né, para a promoção da saúde, e começar a pensar, né, nessa articulação entre saúde e questão racial, né? Essa semana passada eu estava lendo uma reportagem do índice, né, como é muito maior o índice de jovens pretos com questão HIV. Então, vocês podem falar um pouquinho mais sobre isso, né? Eu posso comentar, Fábio, Denise também, claro, se quiser. Assim, bom, primeiro, acho que essa constatação que toda a questão das desigualdades, a questão das iniquidades raciais, elas estão completamente, as interseccionalidades, né? Elas estão completamente ligadas aos indicadores de saúde, né? Isso é uma coisa que a gente já sabe há algum tempo, quando a gente olha para o nosso tema de atuação, para os fatores de risco, você já sabe que isso impacta de forma
né, as populações vulneráveis de forma ainda, né, mais perversa, e a gente se deparou agora com uma dificuldade, inclusive, de conseguir dados sobre isso, né? Então, acho assim que essa iniciativa que a Denise mostrou na apresentação, de você conseguir fazer esse recorte de gênero, de raça e de classe, né, de escolaridade, na coleta desses dados, quem está sendo mais impactado por esses produtos de consumo nocivos à saúde, né? Se você vê o que é mais barato são as coisas que são piores, né? Quem tem acesso às coisas piores, no campo da alimentação a gente trabalha muito com a regulação dos alimentos ultraprocessados, né? E são justamente os alimentos de péssima qualidade que estão aí mais disponíveis, né? E o acesso ao que faz bem para a gente é sempre mais dificultado para populações mais vulneráveis, e no Brasil né, esse recorte aí de raça ele é muito gritante quando você olha para esses aspectos, mas eu acho que tem um lado que assim, a gente conseguir colocar, né, assim, você conseguir trazer esse recorte de dados de fato, né, de uma forma mais contundente, para tentar também políticas que tenham mais sensibilidade em relação a essas desigualdades, né? A gente precisa de pensar aí, não uma política generalista, que é igual para todo mundo, mas como é que você consegue diminuir essas distâncias, né? Que são tão gritantes. E outra questão, a gente vem trabalhando muito numa lógica de que, assim, a questão da justiça social, a questão da sustentabilidade, a questão da saúde única, né? Porque saúde não é só a saúde individual, a gente fala também de sustentabilidade, saúde planetária, principalmente quando a gente fala de fatores de risco, eles estão intrinsecamente ligados, né? Então, não dá para falar de uma coisa sem falar da outra, né? Se você quer, de fato, conseguir incidir nas questões mais sistêmicas ligadas a isso, né? Então, acho que isso é um dos elementos. Se quiser complementar. Não. Eu acho que é isso, assim, a gente iniciou um processo interno, né? E eu acho que esse processo interno de implementação da política, ele, olhando, né, para o que a gente apresentou agora, ele está sendo muito bem internalizado. Então, eu acho que agora a gente está exatamente nesse processo, nesse momento de dentro para fora, né, Paula? A partir do momento em que a política está sendo, né, ainda incorporada nas nossas ações, pela nossa equipe, né? A gente está olhando para os erros, para os acertos desse primeiro ano de implementação e, principalmente nesse momento, visualizando as potências. Eu acho que a gente parte, né? A gente está num momento importante de olhar para a nossa política, olhar para o que a gente já fez e visualizar as potências. A gente consegue, a gente pode, e eu acho que pensar, né, um estudo, uma coleta de dados, os subsídios para as nossas ações, é agora a consolidação de dentro para fora, né? A gente fez um encontro agora em novembro, que foi exatamente sobre a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, né? Porque é interessante a gente observar a necessidade de que exista uma política, né? Primeiro ponto, observar que há necessidade de uma política, gente. Eu lembro que eu fui numa palestra na UERJ, e que uma querida nossa, a Ruth, que é do NUT, Fábio também fez o mestrado lá no NUT, não comigo, né, mas no mesmo local que eu. Eu lembro da Ruth chegar e falar assim, numa apresentação que eu estava com ela, eu nem lembro se foi uma fala dela, eu acho que foi uma fala dela, porque é potente para ser, mas, tipo assim, por que por força de lei? Né? Porque por força de lei as opressões existiram até então. Né? Então, foi por força de lei que muita coisa foi negada, e é por força de lei, né, que busca-se reparação. E aí, reparação é nesse sentido, né, de que há especificidades, há questões
da saúde da população negra que precisam ser vistas. Então, a partir do momento em que a gente, que pauta políticas públicas da qualidade de vida, para a promoção da saúde, né, e da qualidade de vida da população brasileira, a partir do momento em que a gente se empodera das especificidades dessa política, né, a gente observa os desafios que ainda existem e caminhar para superar cada um deles, né, porque é isso. A gente vence um e vê outro, vence um e vê outro. E aí, por exemplo, né, como eu falei lá no início, a gente está caminhando e vem mais vontade, né? A CT já está ali com um olhar para final de 2024, já pensar a ampliação dessa política, né? Que hoje a nossa política é uma política de equidade e combate ao racismo, mas a gente já tem a projeção de ampliar para PCDs, para LGBTQIA+, né? Então, a importância de se dar o primeiro passo. Né? Vocês falaram, né, da necessidade, né, de transformação interna, e seria legal a gente também pensar, né, vocês pudessem apresentar para a gente, né, qual foi, né, esse desafio dessa mudança de cultura organizacional, desse olhar atitudinal, né, da atitude das pessoas com a entrada, né, de trabalhadores negros, com construção de políticas organizacionais voltadas para a população negra? Quais foram os desafios, né, que vocês enfrentaram, né, e como vocês poderiam dar dicas, né, de possibilidades para quem deseja aí, desenvolver políticas específicas, né, voltadas para os grupos minorizados? Eu posso começar falando um pouquinho aqui da minha perspectiva, ou, em outras palavras, né, da perspectiva aqui da branquitude, e eu acho que seria muito bom a Denise depois também falar da perspectiva aí do ponto de vista da negritude, né, porque, assim, é o fenômeno do Brasil, né, Fábio? Assim, o Brasil é um país que, historicamente, não se reconhece racista, mas ninguém é racista, é sempre o outro, e existe uma certa negação, né, que vem lá desde, né, do mito da democracia racial. Então, assim, as pessoas ficam muito ofendidas se entendem que elas são parte desse racismo estrutural e por ser uma organização inserida num país que é racista, obviamente essa organização também é racista como todo o resto do Brasil, né? Eu acho que isso, primeiro, isso gera uma resistência muito, principalmente em pessoas brancas. Não, mas eu não sou racista, né? Sempre leva para aquele lado pessoal, e aí a gente acaba negando, né, esse racismo estrutural que existe. Eu acho que essa é uma questão de fundo muito, muito forte no Brasil, né, que eu acho que ela começou a melhorar nos últimos anos. Eu acho que o conceito da ideia de branquitude, discutir branquitude, é muito chave para conseguir superar isso e para conseguir se olhar com uma certa tranquilidade, assim, olha, existe uma dívida histórica, existe uma questão aí estrutural muito profunda, e não é porque eu, Paulo, Fábio, Denise, ninguém aqui seja uma pessoa má, uma pessoa ruim, não é isso, né? Mas a gente faz parte de uma estrutura, de um sistema, e a gente acaba reproduzindo essas práticas desse sistema, né? A gente acaba reforçando isso. E o fato é que a gente nunca parou para olhar para isso assim, com esse cuidado de ver assim, ok, mas a gente abre vaga e não aparecem pessoas negras para se candidatar para vaga. Por que não aparece, né? O que está acontecendo? Como que isso está acontecendo? Então, assim, você se aprofundar, né, de olhar para esses obstáculos e ver quais são as possibilidades de superar eles e, sobretudo, falar dos constrangimentos que isso gera. Então, a gente teve muitas reuniões em que muitas pessoas, algumas ofendidas, outras constrangidas, e eu acho que isso faz parte desse processo, né? Eu acho que essa é a beleza do processo, você conseguir olhar para a própria dor, para a dor do outro e tentar encarar isso. Então, não, é importante falar, né, da minha perspectiva enquanto mulher preta, e eu acho que principalmente da minha perspectiva enquanto mulher preta, que foi durante muito tempo a única mulher preta na ACT, né?
E aí, mas também porque a CT ela cresceu muito rápido, né, Paula? A verdade é essa. A gente teve um desafio de crescer rápido, né? E como a Paula já disse, crescer rápido tem dores, né? A gente brinca, fala das dores do crescimento, né? E aí, falando da minha perspectiva enquanto mulher preta, eu acho que o pensar a política ao longo do segundo semestre de 2022 para implementar agora, para mim foi desafiador, me inquietou, e aí pensar diretamente, né? Porque eu estava no comitê, e aí o comitê estava dialogando e pensando junto com a Lu, né? Mas também veio num momento em que estava todo mundo pensando a questão racial, ou todo mundo preto, que nem pensava determinadas coisas relacionadas à questão racial, a gente teve que parar para pensar, né, Paulo, né, Fábio? E aí, desde do pessoal LGBTQIA+, dos PCDs, a gente estava vivenciando um momento, um contexto no Brasil em que esses grupos minoritários eles tiveram que se acolher e que se juntar, né, em função de ataques direcionados, jamais vistos, né? Então, as pessoas começaram a se empoderar um pouco mais dessas questões. E aí, o pensar essa política dentro da CT veio atravessado a isso. Eu acho que eu também estava num outro momento de me ver e me perceber enquanto mulher negra e o quanto a cor da minha pele representava várias coisas na minha vida, né? Então, para mim foi um desafio, também um orgulho, né? Tá puxando o comitê, né? Tá ali dialogando sobre esse crescimento, porque é um crescimento institucional. A partir do momento que você começa a pensar a diversidade dentro da instituição, né? Você começa a olhar e falar, peraí, né? Eu vou brincar que tem uma música do Poesia Acústica que a Ludmilla canta, que ela fala assim, só tem ela de mulher, são 10 homens e só ela de mulher cantando, e a Ludmilla fala assim, tá faltando mulher aqui, né? Então, foi importante essa percepção da CT, tá faltando preta aqui, né? E eu me sinto honrada de estar com as meninas aí, né? Eu estou na casa há tanto tempo, então de estar com elas, ajudando a pensar essa política, puxar, e sim, foram vários desafios, da minha parte, inclusive, emocionais, e como a Paula falou, é isso. Mas foi bonito, porque eu acho que o processo da CT ele foi bonito, porque a gente dialogou, a gente discutiu, a gente levantou demandas com a equipe, com a gestão. Então, a nossa política ela foi pensada a partir do que a gente levantou junto, né? E a gente está identificando as lacunas juntos, a gente está pensando os desafios juntos, a gente está, a partir de agora, olhando para a potência juntos, e eu acho que isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eu acho que hoje a gente consegue ver uma integração para pensar essa política. E faz toda a diferença ver a equipe empoderada dela. Eu acho interessante na fala de vocês duas, né, a questão, né, da dor, do desconforto, né, porque isso perpassa pelo viés do inconsciente, né? A gente nasce e vive num país onde, por muitos anos, né, a gente viveu uma estrutura política e econômica baseada no escravismo, né, na escravidão. Então, tem todo um discurso que é internalizado, que a gente, sem perceber, vai sendo internalizado ao longo da nossa vida, e esse viés do inconsciente, né, quando essas questões surgem, nos causa estranhamento. Não é porque fulano é mal, fulano A, B, C ou D, né, mas esse viés do inconsciente faz com que muitas das vezes a gente tome posições que permeiam o racismo, né, mas não é porque fulano é mal, mas é porque o viés do inconsciente está aí, né? Mas o nosso trabalho como pessoa é combater, né, e construir, né? A Denise está falando dessa questão, né, de ela se ver, né, como mulher preta. Por muito tempo eu tinha uma questão, porque eu não conseguia me enquadrar, né? Tipo, né, eu não me via como uma pessoa branca,
mas eu também não me via como uma pessoa negra, né? E aí, depois de um tempo, eu falei, cara, né? Aonde eu entro nessa história? Né? Tem uma série de críticas sobre a questão da pessoa parda, né? De pardo é papel pardo, né? Mas o IBGE usa essa nomenclatura, e aí eu fui refletir, né? Da minha origem. E a minha origem tem uma miscigenação, né? Dos meus avós, da minha mãe com meu pai, e aí eu falei, cara, né? Eu sou pardo e eu tenho que assumir que eu sou pardo, né? Então eu faço parte dessa população preta, né? Porque a minha origem, né, é preta. Mas para além da sua origem, Fabinho, você tem, né, aspectos físicos que também dialogam, né, com a tua atitude. Então, gente, foi ótimo. Que pena que a gente está chegando ao fim, senão a gente ia ficar aqui falando a noite toda. Eu quero agradecer aí a Paula e a Denise, né, por poder compartilhar com a gente esses momentos. Eu queria, né, se vocês desejarem compartilhar com as redes da ACT, né, para as pessoas seguirem as suas redes, fiquem à vontade, tá? Então, né? E aí tem que colocar aqui no chat para o estúdio. Isso, né? E aí a gente bota também no chat. Manda para mim, Denise, que depois eu boto lá no chat do YouTube. Ah, então tá bom. Tá bom? E aí a gente vai deixar no chat do YouTube, tá, pessoal? Para quem quiser acompanhar aí a CT, tá? Então, gente, infelizmente a gente chegou no final da semana, né? Se a gente pudesse, a gente ia estender por um mês aí para discutir. Mas quinta-feira eu tive uma informação que me deixou bastante feliz, né? Que a Semana da Diversidade ela vai fazer parte do calendário acadêmico das semanas, né, das semanas acadêmicas da graduação. Então, a gente vai ter uma próxima edição, né, em 2024. Então, isso é muito legal. E por isso eu agradeço, né, a professora Solange, né, a Unileia, por nos proporcionar esse espaço de discussão. Tá? Então, só fazendo um breve retrospecto, né? Então, para quem está assistindo esse vídeo e não assistiu às outras lives, né, na abertura do evento, né, que foi no dia 4, a gente teve a professora Solange falando sobre direitos humanos, né, trazendo toda uma reflexão. Na terça-feira foi o momento para a gente discutir as questões, né, de práticas inclusivas, as mais diversas, no ambiente organizacional, e a gente teve aí, né, o apoio para discutir isso, a Júlia, né, e a Stephanie, que trouxeram grandes reflexões. Na quarta-feira, a gente teve um momento específico para falar sobre autismo, né, e aí contamos com o Instituto Universo ABA, né, e com a psicóloga Ana Moreno, que trabalha com autistas, crianças e, né, adultos. Na quinta-feira, né, que foi ontem, né, nós tivemos um bate-papo com a professora Fernanda, coordenadora de História daqui da faculdade, e o professor Flávio, falando sobre práticas inclusivas na escola, e hoje a gente fecha com chave de ouro aí, né, com os convidadas da CT, Paulo e Denise, tá? Muito obrigado, gente. Tá um prazer aí receber vocês, que a gente possa continuar essa conversa em outros momentos, né, em outras oportunidades. Aí eu deixo a palavra final para vocês. Bom, meu microfone está aberto. Achei até que tivesse fechado aqui. Foi mal, Fabinho. Não, só agradecer e dizer que é um prazer estar aqui, né? Estar aqui trazendo as práticas que estão sendo desenvolvidas e agradecer a CT por essa oportunidade da gente estar aqui apresentando isso, né? Faz toda a diferença. E aí hoje eu estava brincando, eu falei assim, gente, eu não paro, né? Agora são os dois. Tô indo de um emprego para outro, levando um para o outro, né? Porque eu trabalho na Unileia, trabalho na CT, são dois lugares que me são muito ricos, muito caros na minha vida há muitos anos, né?
poder trazer para compartilhar com os meus alunos. Estou ali em projetos e práticas, na disciplina sobre educação social, olhando para o olhar da sociedade civil, né, nesse contexto educacional. Então, trazer a experiência da ACT para cá, assim, para mim, é bem rica, ainda mais nessa semana, né? E eu estava pensando aqui, eu acho que eu participei, eu acho não, bom, eu participei da primeira semana, junto com a Luciana, Paula. A Luciana, que foi a nossa consultora na implementação da nossa política, eu e a Luciana fizemos uma palestra, estava pensando aqui agora, fizemos uma palestra sobre a questão racial e educação, né? Então, contem comigo na terceira. Se quiser, Paula. Obrigada, Fábio, obrigada, Denise, obrigada a todo mundo que está aí assistindo, pela oportunidade de compartilhar, que eu acho que esse tema é essencial, fundamental. Obrigada aí pela... Você está sem áudio, Fabinho. Estou aqui. Então, quero agradecer aí todo mundo, vocês que acompanharam a gente, né, nesses 5 dias, tá? Uma felicidade aí contar com a presença de vocês, né? E nos encontramos aí nas próximas lives, nas próximas semanas, tá bom? Um grande abraço para todas e todos.